Olá pessoal, meu nome é Fabrício David Alonso. Em colaboração com a Academia de Ciências Criminais, hoje eu apresento o tema da responsabilidade penal da pessoa jurídica, que é tratada pela Lei de Crimes Ambientais número 9.605 de 98. Bom, inicialmente é necessário criarmos um aspecto constitucional e infraconstitucional para atribuir essa responsabilidade penal à pessoa jurídica. No aspecto constitucional, a Constituição Federal, no artigo 225, trata-se um capítulo próprio ao meio ambiente, que foi necessário também a Constituição Federal estabelecer a forma criminalizatória nas práticas ao meio ambiente, ou as práticas de criminalização ao meio ambiente. Que esse fenômeno é chamado pelo professor Luiz Regis Prado de mandato expresso de criminalização, ou seja, é necessário criar uma conduta para aqueles que praticam a conduta criminalizatória ao meio ambiente, que viola o meio ambiente. Bom, pois bem, diante disso, no aspecto constitucional, temos que tratar um segundo tópico, que é a responsabilidade penal da pessoa física, que é disciplinada no artigo 2º da Lei de Crimes Ambientais, que é todo aquele que concorre para a prática de crime ambiental, sendo auditor, administrador, preposto, ou dentre outras pessoas que caracterizam o corpo, de uma pessoa jurídica, que deveriam agir diante de tal situação, praticam o crime ambiental propriamente dito. Essas pessoas que estão disciplinadas no artigo 2º é chamada de concurso de agentes ou de pessoas, que podemos fazer referência ao artigo 29 do Código Penal, que também é chamado de concurso de agentes, que o nosso Código Penal é tratado pelo sistema finalista da ação, que delimitou a teoria do concurso de agentes pela teoria monista unitária de forma relativizada ou mitigada. Essa teoria é tratada quando dois ou mais agentes praticam um único mesmo crime, sendo através de um liame subjetivo, sendo autor, coautor ou partícipe, desde que na medida de sua culpabilidade, pelo princípio da individualização da pena, pois é necessário criar esse parâmetro tanto do Código Penal como na Lei de Crimes Ambientais, porque no artigo 79 da Lei de Crimes Ambientais necessita de outros códigos para suplementar, como Código Penal, Processual Penal e determinadas leis extravagantes que disciplinam sobre o direito ambiental. Bom, diante disso, alegado do concurso de agentes do Código Penal, é necessário também criarmos o seguinte raciocínio: aquele deveria agir a essas determinadas pessoas diante de tal situação, que também faz referência ao artigo 13, parágrafo 2º do Código Penal, que são as pessoas denominadas garantidores perante o Código. Pois o Código Penal, através do nexo de causalidade, que é toda a relação entre causa e efeito, entre a conduta humana praticada e resultado naturalístico produzido, que foi desenvolvida também pela teoria conditio sine qua non, ou equivalência dos antecedentes. Bom, esse artigo 13, parágrafo 2º, que são denominados garantidores, no inciso 1º é aqueles que por disposição legal, no inciso 2º por disposição contratual e no inciso 3º, que a doutrina chama de ingerência penal, é aqueles que deveriam agir e evitar o resultado. Reportamos isso para os crimes ambientais. Essas pessoas físicas que estão amoldadas pela pessoa jurídica deveriam agir diante de tal situação. Então é necessário criar um dever de agir, pois a conduta omissiva ela é penalmente relevante ao Código Penal, e não só a conduta propriamente dita de ação. Bom, criarmos esse raciocínio do Código Penal, tanto do concurso de agentes como o nexo de causalidade,
porque trata-se dos crimes no artigo 13, parágrafo 2º do Código Penal, de crimes omissivos impróprios ou impuros ou comissivos por omissão. Diante da minha omissão, eu deixei de agir diante de tal situação. Bom, agora num parâmetro, num segundo tópico, propriamente dito, da responsabilidade penal da pessoa jurídica, que é tratada no artigo 225, parágrafo 3º da Constituição Federal, que é um dos primeiros traços da responsabilidade penal da pessoa jurídica. E o artigo 3 da Lei de Crimes Ambientais, aquelas pessoa jurídica, ela é responsável administrativamente, civilmente e penalmente. Pois bem, para tratar da responsabilidade penal da pessoa jurídica, há algumas correntes no nosso ordenamento jurídico, tanto favorável quanto desfavorável. Bom, a primeira corrente desfavorável disciplina no seguinte modo: não há que se falar em responsabilidade da pessoa jurídica, pois a Constituição Federal não trata-se do tema expressamente. Apenas trata-se da pena da pessoa do infrator, que é tratada do princípio da intranscendência no artigo 5º, inciso 45 da Constituição Federal, e não da responsabilidade propriamente dito penal da pessoa jurídica. Num segundo modo, há uma corrente que disciplina sobre o tema. Há favorável para a caracterização da responsabilidade penal da pessoa jurídica, desde que preenchido alguns requisitos. O professor e alemão Otto Gierke trata sobre a personalidade real, porque a pessoa jurídica tem um poder de comando, há uma culpabilidade de forma coletiva e não do Código Penal, de uma culpabilidade, imputabilidade, potencial consciência da licitude, exigibilidade de conduta diversa, mas sim uma culpabilidade coletiva que atinge uma determinada categoria de pessoas. E tem o poder de comando também. Então podemos dizer que há caracterização da responsabilidade penal da pessoa jurídica. Pois bem, no artigo 3º da Lei de Crimes Ambientais, há alguns requisitos que devem ser preenchidos. O primeiro deles é o requisito que a decisão tomada é por representante legal ou contratual. E no segundo modo, essa decisão tem que ser algum benefício da empresa, que caracterizou um ato ilícito da empresa, obteve uma vantagem ilícita desse dano ao meio ambiente. Bom, o Superior Tribunal de Justiça atribuiu um requisito para que seja atribuída essa responsabilidade penal. Tem que ocorrer na denúncia a disciplinação da pessoa jurídica e também da pessoa física. Que também podemos falar que o professor Luiz Regis Prado criou uma responsabilidade por ricochete, repito, responsabilidade por ricochete. O que disciplina essa responsabilidade por ricochete? Ora, tanto a pessoa jurídica ela é responsável, consequentemente a pessoa física também ela vai ser responsável pela prática de crimes ambientais. Pois bem, dito isso, há um segundo ponto a ser discutido. Se há ou não a dupla imputação no fenômeno do bis idem. Pode ocorrer o fenômeno do bis idem ou não? Bom, no Código Penal, o fenômeno do bis idem não pode ocorrer, porque é atribuído duas leis ao mesmo fato, ao mesmo agente, pois é vedado isso. No direito ambiental é diferente. É imputado à pessoa jurídica e também à pessoa física. Então não há que se falar em bis idem. Bom, no segundo ponto, é muito importante dizer sobre a desconsideração da personalidade jurídica no fato de crimes ambientais, que no ordenamento jurídico ambiental é tratado sobre a teoria do risco integral. Em relação à desconsideração da personalidade jurídica, é tratado no Código Civil, no artigo 50, quando há confusão patrimonial ou desvio de finalidade, que foi adotado a teoria maior, pois há maiores requisitos para a constatação de desconsideração da personalidade jurídica. Diferentemente
do direito ambiental, que foi adotada a teoria menor. Qual que é esse requisito para a caracterização da desconsideração da personalidade jurídica? Bom, basta apenas um requisito, quando há obstáculo, há óbice da personalidade jurídica para a reparação de dano ambiental. Nesses casos, vai transferir a responsabilidade à pessoa física diante desses crimes ambientais. Temos um exemplo recentemente que aconteceu em Mariana e Brumadinho. Houve a responsabilidade da empresa e de determinadas pessoas físicas que faziam parte dessa empresa. Houve até busca e apreensão nesses casos. Então, há casos na prática que é possível ocorrer a responsabilidade penal da pessoa jurídica. Mesmo sendo um tema ainda de grande discussão na doutrina e na jurisprudência, pois há traços tanto do Supremo Tribunal Federal como do STJ caracterizando essa responsabilidade penal da pessoa jurídica. Bom, pessoal, esse foi alguns pontos importantes da responsabilidade penal da pessoa jurídica, em colaboração com a Academia de Ciências Criminais, sempre buscando o aprimoramento do direito penal, processual penal, bem como da legislação penal extravagante. Fico por aqui, até uma próxima oportunidade.